Olá, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Administrativo. Estamos falando sobre o servidor público, estamos nos tipos de cargos públicos e estamos falando do cargo efetivo. Já falamos do cargo efetivo isolado, agora vamos falar ou aprofundar, porque já começamos, né? O cargo efetivo de carreira. Fechamos o nosso encontro passado falando do fim da ascensão, que morreu por força da palavra primeira ter sido retirada do texto constitucional 37, inciso 2º, quando este pede concurso público. Pois bem, fechei esse encontro dizendo que outro provimento do servidor também morre e também exatamente porque a palavra primeira foi retirada do inciso 2º do artigo 37 de nossa Constituição. Volta lá na 8.112 de 90, que você vai perceber no artigo 8º, que elenca os provimentos do servidor, onde nós destacamos o inciso 3, que era a ascensão, que hoje está revogado, mas perceba que não foi só o inciso 3º a ser revogado, olha lá, o inciso 4º também foi. E o inciso 4º também é considerado inconstitucional na primeira decisão do Supremo em 1992, sobre a ascensão. Também aqui do Rio de Janeiro, no ADCT da Constituição do Estado, é que justificou a consideração de inconstitucionalidade deste inciso 4º do 8º da 8.112, que inclusive tinha uma seção própria, que é a seção número 6, artigo 23, da transferência. E antes que você ache estranho, né, porque ninguém acredita que a transferência morreu, volto a insistir, vai no 23 de 8.112, olha lá, da transferência, revogado. Ela mesma lei 9527 de 97, na verdade, a mesma explicação, uma MP que já estava rolando aí quase uns 2 anos e tal, deve ter sido 95 que ela dançou. Morre em 88, é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ok? E de 92 para cá vem sendo declarada inconstitucional desde então, ok? Quer dizer, então eu peço a sua atenção porque a transferência realmente morreu. Agora, vamos lá. Por que a transferência deixa de existir? Por causa da palavra primeira, retirada do 37.2? Exatamente. A transferência gera mudança de quadro funcional. Mudou o quadro, mudou o cargo. Não interessa que aqui eu faça a mesma coisa para o outro órgão ou entidade que pretendo, via transferência, ingressar. Não pode, porque mudou o quadro, mudou o cargo. E o concurso público não foi para todo e qualquer cargo com o mesmo nome em toda e qualquer estrutura do governo. Ele foi localizado para o órgão, para a autarquia XYZ. Então você não pode ter essa carta em branco de tentar sair por aí rodando o Brasil inteiro, pô. Então, por exemplo, analista não sei de quê. Pô, tem analista em todo e qualquer tribunal, não tem não? E aí? Aí sai o concurso para analista do Tribunal Regional Federal. Aí você depois quer transferência para analista do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, você acha que pode? O quadro do Tribunal Regional Federal é um, o quadro do Tribunal Superior Eleitoral é outro. Imagine aquele cidadão que acordou e falou, olha, eu vou ser analista do TSE. Aí sai o concurso para o TRF. Ele não faz, ele quer ser do TSE. Aí você é um pouquinho mais esperto, faz para o TRF e passa. Passado um tempo, você pega o telefone vermelho e consegue transferência para o TSE. E na vaga, aquele cara lá estava esperando abrir para fazer o concurso que ele sonhava. Percebeu? Ou pior ainda, você faz um concurso para um órgão ou uma entidade que tem um pouco apelo, poucos candidatos, e passa. Pega o telefone vermelho e vai para aquele que talvez, com muita concorrência, você nem classificado seria. Esse é o problema da transferência. Eu vou te dar o exemplo que o ministro Moreira Alves usou lá em 92 para dizer que ela é inconstitucional. Imagine um apadrinhado burro feito uma porta, mas que tem um padrinho bom, padrinho quente, que sempre resolveu os seus problemas. E o padrinho já
pensando em fazer aquela viagem que todo mundo faz, já coroa e tal, quer ir embora deixando o apadrinhado numa boa. E está preocupado porque o apadrinhado não resolve, não escolhe o que ele quer fazer, qual é a função que ele quer exercer. Por quê? Porque ele está acostumado com moleza desde criança. Ele não quer trabalhar, ele quer continuar na moleza. Mas não adianta chegar, meu filho, eu vou morrer, ninguém mais vai te proteger. Deixa eu arrumar um emprego para você, você não faz nada lá, entendeu? Não faz nada lá e pronto. Ninguém vai te mandar embora, vai ser estável, vitalício, quem sabe. Então fica tranquilo, pô. Escolhe aí. E de tanto pressionar, o apadrinhado vira: padrinho, padrinho, escolhi. Eu quero ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa! Aí o padrinho olha para o apadrinhado: meu filho, você não sabe nem escrever. Você é burro feito uma porra. Quer ser professor de uma universidade federal? Puxa vida, isso vai ser difícil de resolver, cara. Você não vai passar em prova nenhuma. Mas vem cá, me diga uma coisa, por que você quer ser professor, hein? Paga mal, tem coisa melhor para você aí, cara. Não, eu quero ser professor por causa das alunas. As alunas. Gostei, apadrinhado, esperto. Então tá bom, vou resolver o seu sonho. Toma aqui uma passagem e vai fazer esse concurso lá no estado pé. Vai que você é de lá, depois diz que eu sou preconceituoso, né? Lá no fim do mundo, ok? Não, mas eu quero as cariocas. Meu irmão, fica tranquilo. Vai lá no fim do mundo, lá que não tem nem candidato lá, ok? Nosso amigo tá lá te esperando, aquele da Serra Elétrica, mas é nosso amigo, fica tranquilo, ok? Fica tranquilo, não vai usar em você. Aliás, ele já mandou aqui o gabarito, quer dizer, a apostila, vai lendo, ok? Vai lendo essa apostila aí e tal. Chega lá, você passa. Passou lá, meu irmão, no dia seguinte você me avisa, que eu pego o telefone, transfiro você para cá, para o UFRJ. E você vai preencher uma vaga entrando na frente do primeiro colocado. Olha que barbada, olha que moleza. Olha que tranquilidade. Olha aí, isso era a transferência. E pensa bem, cada universidade federal é uma autarquia. Cada universidade federal tem o seu quadro funcional. Insisto, mudou o quadro, mudou o cargo. Vá fazer concurso público. Esse é o recado da Constituição de 88. Não era inconstitucional porque a primeira investidura era via concurso. Transferência gerava a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Por isso a transferência morre, porque a palavra primeira dança. O quê? Você viu uma transferência ontem? Olha, vou lhe dizer uma coisa. De duas uma, foi transferência sim, inconstitucional e que se dane a boa regra. Mas isso acontece, eu também já vi. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, se não foi essa cara de pau que eles usam, na verdade o que você viu foi uma remoção. E remoção não morreu. Sabe por quê? Porque remoção não muda o quadro funcional. Remoção não muda o quadro. Quando eu falar em provimentos, remoção não é provimento, mas quando eu termino o provimento, eu trago remoção, substituição, ok? E detalho um pouco mais a remoção. Mas eu posso lhe adiantar pelo menos a redação do artigo 36 da 8.112, que deixa bem claro que a remoção não muda o quadro. Por isso que a remoção não morreu. Olha lá, 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Aí tudo bem, cara. Não há problema nenhum. Quer um bom exemplo? Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aqui do Rio de Janeiro. Envolve Rio de Janeiro e Espírito Santo, não é isso? Rio e Vitória. Eu ficar passeando entre Rio e Vitória é remoção. Porque no papel eu estou no mesmo lugar, concorda? Eu estou no quadro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Olha aí, não tem mal nenhum eu fui para Vitória, de Vitória conseguir voltar para cá. Isso vai se chamar remoção, isso não vai se chamar transferência. Só que a palavra remoção não é popular. Então, quando esse servidor é removido para Vitória, ele vai chegar lá em Vitória, eu estou aqui transferido do Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, você viu uma transferência que na verdade é remoção. Ou então é cara de pau mesmo, é cara de pau mesmo. Posso sair do quadro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e ir para a 5ª Região? Não posso, porque o concurso é para o Tribunal Regional Federal e não para um quadro geral, que você sai brincando e escolhendo qual que você quer. Não pode. Sair de um Tribunal Regional Federal e ir para outro, isso é transferência, isso é inconstitucional, isso é cara de pau. E se faz.
Existe um negócio também que vou trabalhar mais à frente chamado redistribuição. É uma forma de enganar e tal, ok? E acabar para poucos conseguir fazer isso. Agora, o objetivo da redistribuição não é esse, não é disfarçar a transferência, por isso ela é constitucional. Só para não ficar totalmente no vácuo, olha aqui, redistribuição, ótimo exemplo. Meu órgão foi extinto. Minha autarquia foi extinta. Eu faço o que com aquele bando de servidor? Boto em disponibilidade, né? Porque o cargo também foi. Só que em disponibilidade o cara vai ficar em casa recebendo, sem trabalhar, mesmo que proporcional, pô. É um gasto sem ter nada em troca. Então, antes de botar aquele servidor de uma autarquia extinta em disponibilidade, eu redistribuo para os outros órgãos e entidades do governo. Isso é uma política de governo. Perceba, a redistribuição não é pessoal. Nenhum servidor, eu queria pedir redistribuição. Não, isso não existe. A redistribuição é feita pelo governo a bem do serviço público. Olha, tem muitos servidores aqui, poucos ali. Vamos redistribuir, isso é uma decisão do governo. Por isso que eu falo, não é para esconder, né, uma transferência. Porque não é o servidor que pede, é a máquina. Agora o servidor, com influência, com padrinho aqui, padrinho acolá, a máquina pode resolver fazer uma redistribuição. Papo furado, né? Balela. Mas isso acontece, pô. Nosso país nunca foi uma coisa justa, né? O tratamento dado aos servidores. Fazer o quê? Sempre existiu sobrenome, padrinhamento, nepotismo, clientelismo, ok? E, pelo visto, sempre continuará existindo. Eles se entendem lá entre si, fazer o quê? Hoje é o meu, amanhã é o seu e tal. É isso aí, pô. E o povão, que não tem nenhum elo com a casta, esse vai fazer concurso e acabou. Ok? Então, morre a ascensão e morre a transferência. Muito bem. Com a morte da ascensão, aí eu vou voltar para o plano de carreira. Vamos lá, fiz um parênteses aqui da transferência para mostrar que ela morreu da mesma forma que a ascensão. Agora, voltando ao plano de carreira. Era muito comum, e o examinador adora essa questão, né? Comparar um instituto com outro. Então era muito comum a comparação entre promoção e ascensão. Promoção é subida na classe dentro da mesma carreira. A ascensão mudava a categoria funcional, mudava a carreira. Era a explicação básica. Como morre a ascensão, a promoção fica sem o seu par. E inventaram um par para ela. Inventaram um par para substituir a ascensão. Agora perceba, a invenção não foi para fins apenas de concurso público, obviamente que não. A invenção foi por questões operacionais mesmo de uma carreira, porque pensa bem, o servidor podia rapidamente chegar no topo da carreira. E, chegando no topo da carreira, a aposentadoria lá longe, o cara vai esmorecer, né? É hora de deixar o paletó na cadeira e dar aquela voada. Por quê? Porque não tem mais a ascensão. Não tem por que ficar me empolgando com nada. Né? Se eu quiser ir para uma carreira fina semelhante, tem que fazer um concurso igual a outro mortal. Né? Então, cheguei ao máximo que eu podia na minha carreira. Muito bem. Para que isso não aconteça, nós começamos a fazer com que essa subida na carreira se tornasse algo mais lento. Algo mais lento. Para que, quando ele chegasse no topo, a aposentadoria estivesse mais próxima. E ele não ficasse muito tempo chupando o dedo, voando por aí, ok? Então, nós começamos a escalonar as classes na carreira. Joga lá o nosso slide, por favor. Aí eu vou falar agora dessa tal promoção horizontal. Veja só. A promoção horizontal criou em cada classe os chamados, aí no slide está, níveis. Você vai poder encontrar também essa matéria com o nome padrões. Níveis ou padrões, ok? O que são níveis ou padrões? São essa letrinha aí, D, C, B e A. Então, olha lá no TTN ali, eu passo em concurso público para o antigo cargo de TTN, classe 4, nível D. Começo lá embaixo na minha carreira, meu irmão. Nível D da classe 4. Agora, pensa bem, passados, vamos à média da promoção por antiguidade, 2 anos. O que acontecia comigo? Eu ia para a classe 3
de TTN. Mais 2 anos para a classe 2 de TTN. Então, rapidamente eu chegava lá em cima. Pois bem, agora eu entro no nível ou padrão D da classe 4. Passados 2 anos, eu continuo na classe 4 e mudo para o nível ou padrão C. Passados mais 2 anos, continuo na classe 4, mudando apenas o nível ou padrão. E vou para o nível padrão B. Passados mais 2 anos, continuo na classe 4. Olha lá como o negócio ficou mais devagar. E essa mudança, volta no slide lá, por favor, essa mudança de nível ou padrão continuando na mesma classe, criou esse nome bonitinho aí, ó, promoção horizontal, beleza. E olha lá no FTN, promoção vertical, é quando há uma subida nas classes, uma efetiva subida nas classes. Aí eu vou chamar de promoção vertical. Só que essa denominação não pegou. Olha aqui, promoção vertical, promoção horizontal são boas denominações, mas não pegou. A promoção continua promoção, que é quando eu subo na classe de uma carreira. A progressão funcional foi a denominação encontrada para promoção horizontal. Mudou o nível, mudou o padrão, continuou na mesma classe, é progressão funcional, ok? Mudou a classe, é promoção. Então sai a ascensão e entra progressão funcional para ser comparada com a promoção. Diferença? Promoção muda a classe na carreira, é uma efetiva subida. Progressão funcional não muda a classe, muda apenas o nível ou padrão do servidor público. Ok? Há uma subida, do nível D para o nível C é uma subida, pô, mas continua na mesma classe. Ok? Então aí está a explicação da progressão funcional e com isso a gente fecha o comentário do plano de carreira, do cargo efetivo de carreira. Ok? Muito bem, então fechamos o primeiro aprofundamento do rol dos cargos públicos, o cargo efetivo. Agora vamos para o cargo em comissão. O cargo em comissão, joga lá o nosso slide, por favor, tem fundamento em 2 incisos do 37 da Constituição. 2 incisos. 37, inciso 2º, parte final, combinado com o seu inciso 5º. Inciso 5º. Então, vamos lá enxergar esses 2 dispositivos. Começo pelo 37, inciso 2º. 37, 2 de nossa Constituição. Parte final. Então, a primeira parte pede o concurso público, né? E a segunda parte, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Olha que beleza! Então, característica número 1 do cargo em comissão, não é necessário concurso público para ser preenchido. Se você quiser criar, você cria. Eu nunca vi. Nunca vi. Muito se fala em meritocracia para preencher esses cargos em comissão, né? Mas a meritocracia é avaliado discricionariamente pelo superior hierárquico que nomeia. E não adora dizer, mas ele é muito bom, ele é meu filho, mas ele é muito bom. Ainda bem que ele é bom, imagina, né? Quem sou eu para discordar? Ele é seu filho, né? É esse que tá. É meu sobrinho, ele é filho de fulano, mas ele é muito bom. Já viram isso? O nepotismo e o clientelismo vem sempre com essa frase, mas ele é muito bom. Então, se ele é muito bom, deixa ele andar com as próprias pernas. Não fica amarrando o menino com isso. Pô. Manda ele fazer um concurso. Não, concurso não é para quem é muito bom, vai ganhar muito mal. Então, ele tem que ficar aqui, ó, no cargo em comissão. Livre escolha, livre exoneração. Essa é a maior característica do cargo em comissão. Volta aqui no nosso slide, por favor. Olha lá, nomeação, cargo em comissão. Ele vai ser nomeado para uma atividade que o inciso 5º vai elencar. Então, tanto o cargo em comissão
quanto à função de confiança, que já vou chamar a sua atenção, é uma relação de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeante. Essa que é a verdade. Por isso é livre a escolha. Eu não posso aí impor um procedimento seletivo. Se quiser fazer, faz. Ok? Agora, o ato administrativo de decisão não precisa de motivação. Nem na escolha, nem na exoneração. Por isso que eu coloquei também, abaixo da livre escolha, livre exoneração, o único ato administrativo de decisão em que eu não preciso de motivação. São lembrados da nossa aula de ato administrativo, a aula de teoria dos motivos determinantes, que pós 88 todos os atos de decisão precisam ser acompanhados de motivação? Este é o único exemplo que não é necessário e que a própria Constituição libera. Porque ela fecha o inciso 2º do 37, livre escolha e livre exoneração. Não precisa motivar não, meu irmão. É uma decisão política. Agora, se resolver motivar, aí entra a TMD em ação, hein? A legalidade do ato fica presa à veracidade dos motivos oferecidos, podendo sofrer controle. Ok? Então, para evitar problema, não dá motivação. Livre escolha, livre exoneração e acabou. Acabou a confiança, fim de papo. Certo? Então, característica marcante do cargo em comissão, inciso 2º do 37, parte final, livre escolha, livre exoneração. Agora, volta lá no slide, vamos para o inciso 5º. O inciso 5º confunde cargo em comissão com função de confiança. E a diferença está em quem pode preencher. E nós vamos concluir, veja aí no slide, que o cargo em comissão poderá ser preenchido por qualquer particular. Qualquer particular poderá preenchê-lo. Então vamos ler o inciso 5º do 37 de nossa Constituição da República para enxergarmos essa colocação. Vamos lá? 37, inciso 5º, tem a seguinte redação. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, olha agora, e os cargos em comissão para. Então, fica claro que função de confiança é uma coisa, cargo em comissão é outra. Mas fica bem claro isso, né? E os. Tira as colocações que ele fala da função de confiança, eu tenho as funções de confiança e os cargos em comissão. Então, são duas figuras. Agora, olha o nosso problema. Olha o fecho do inciso 5º. Destinam-se. Puxa, olha só, eu nunca aprendi português na minha vida, tá? Não estudava nessa época e tal, mas destinam-se, está no plural. Está se referindo aos dois. Ambos, função de confiança e cargo em comissão, destinam-se ao quê? Olha lá, as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Adoraria dar exemplos diferentes para ajudar você a diferenciar, né? Mas o exemplo é o mesmo, porra. Direção, chefia e assessoramento, você tem quer função de confiança, quer cargo em comissão. Fica difícil de exemplificar, então, né? Para, com um exemplo, facilitar a diferença. Olha aí, é a mesma coisa. A direção pode ser preenchida por alguém que tenha função de confiança, a direção pode ser preenchida por alguém escolhido no cargo em comissão. Vai depender do plano de carreira, de cada estrutura de órgão público, de categoria funcional e assim vai. E é confuso, né? Porque a melhor forma de mostrar a diferença é dar exemplo diferente, pô. E os exemplos são os mesmos, o que aumenta a confusão. Então, a única diferença segura está no próprio inciso. Veja, joga o nosso slide aí. Eu tenho a tentativa aí de lhe dar 4 diferenças. 4 diferenças entre cargo em comissão e função de confiança. Mas eu lhe digo que, apesar desse slide, que só o inciso 1 é seguro para concurso público.
todo o restante é mais complicado, ok? Então, vamos lá. Item 1, depois eu comento as outras diferenças. Cargo em comissão. Qualquer pessoa poderá preencher. Preferência pelo servidor de carreira. Preferência. Já a função de confiança é exclusivo de servidor de cargo efetivo. Mas ninguém pode preencher. Perceberam como função de confiança é mais radical do que cargo em comissão? Na função de confiança, só servidor de cargo efetivo pode preencher. Isto é, o cara tem que ter concurso nas costas, porque para entrar em cargo efetivo só havia concurso público. E estando no serviço público, ele pode ser pinçado para uma função de confiança, direção, chefia e assessoramento. Ok? Vamos ler novamente a parte inicial do inciso 5º do 37 de nossa Constituição. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Acabou. Exclusivamente. Agora, olha a sequência. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Nos casos, condições, olha agora, e percentuais mínimos previstos em lei. Lei essa que até hoje não veio. Alguns órgãos, já por regras internas, definem esse percentual, mas a lei mesmo, para generalizá-lo, não tem. Percebam então, vamos lá, volta aqui no nosso slide, que qualquer pessoa, mas está claro que ele quer preferência no servidor de carreira, em um mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por ele, a ser definido em lei, que até hoje não veio. Então a conclusão é que no cargo em comissão, mesmo que um dia apareça essa lei, eu terei uma margem para poder botar qualquer pessoa. Porque eu terei um mínimo reservado para o concursado de cargo efetivo de carreira. Mas eu terei um percentual que eu vou poder botar qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderá preencher o cargo em comissão. Mesmo que nunca tenha feito concurso público na vida, poderá ser nomeado por uma direção, chefia e assessoramento. Ok? Em razão disso, com muita frequência, o que você tem no cargo em comissão, o nepotismo e o clientelismo. O nepotismo foi tão forte que nasceu a súmula vinculante número 13 para tentar contê-lo. Mas o clientelismo ninguém conseguiu conter. Presidencialismo de coalizão. Vota comigo que eu te dou a direção, chefia, assessoramento de tais órgãos. Aí você vai lá e nomeia quem você quiser. Seu cabo eleitoral para as próximas eleições. Pô, se você me arruma um cargo em comissão, ganhando 10 mil por mês, eu vou fazer o quê? Vou votar em você o resto da vida, concorda? Mesmo que você seja um canalha. Mas você me arrumou um cargo em comissão, meu irmão. Estava desempregado. Agora eu estou lá fazendo nada, né? Triste falar isso, mas é verdade, nada e ganhando bem. O que há, meu irmão? É para carregar cartaz? Deixa comigo, eu amo esse homem. É isso aí. E vamos lá, fazer farofada. É para bater palma? Quando? Agora? Pá, palma. O que é? Sei lá, meu irmão. Tô batendo, o cara mandou, tô batendo palma. Me deu uma direção por 10 mil por mês, cara. Sem eu ter feito concurso, sem ter estudado, sem ter feito esforço nenhum. Pô, o que há, meu irmão? É isso. Esse é um problema do cargo em comissão. Deixar a possibilidade de qualquer pessoa poder ser nomeada. Ok? Agora, vamos lá. Antes de bater no clientelismo e nepotismo, vamos voltar para aquelas diferenças. Então, volta a insistir, joga aí nesse slide, por favor. Olha aí. Só o item 1, de fato, realmente é a resposta segura para concurso. Quem pode preencher? Função de confiança tem que ser servidor concursado de cargo efetivo. Cargo em comissão, peço preferência ao concursado de cargo efetivo de carreira. Porém, posso preencher qualquer pessoa. Muito bem, aí começa, né? Eu tento enxergar que o cargo em comissão estaria mais ligado à ideia dos escalões do governo. Os escalões do governo estariam ligados a assessores diretos de ministros,
secretários estaduais. Enquanto que direção, chefia e assessoramento, a mesma coisa da função de confiança, seria uma coisa ligada mais às repartições, aos chefes de seção, uma coisa mais administrativa, interna, olha aí o 3 e o 4. Enquanto que direção, chefia e assessoramento de cargo em comissão, algo mais político, com efeito externo. É um padrão que pode não se repetir. E é um entendimento doutrinário que pode não ter aceitação. Por isso eu insisto, seguro mesmo, é só o inciso 5º do 37 quem pode preencher. O resto, os exemplos são os mesmos e essa variação que a gente tentou produzir aqui é fictícia, porque não necessariamente você vai encontrar isso. Agora, peço cuidado na hora que você for tentar diferenciar com o exemplo número 1 de carga em comissão que durante a faculdade nos deram e que não é mais. O exemplo número 1 de carga em comissão que me deram na faculdade era o de ministro de Estado, secretário estadual. Olha lá, livre escolha, livre exoneração, não é isso? Coloco o ministro que eu quiser, tiro a hora que eu quiser, é isso aí, pô. Só que percebam, a Constituição está dizendo que carga em comissão é direção, chefia e assessoramento. Ministro é mais do que isso. Secretário de Estado é mais do que isso. Não é direção, não é chefia, nem assessoramento. E aí é que entrou o Supremo e começou a dizer que ministros e secretários de Estado são cargos políticos, que eu já mencionei e já a gente vai, nesse encontro mesmo, me referir a eles. Ok? Quer dizer, então, cuidado. Direção, chefia e assessoramento é algo menos do que ministros e secretários de Estado. Ok? Muita atenção, esses não são mais cargos em comissão. E olha, cuidado, porque quando você vai ver, você já falou. Porque desde criança pequena a gente tem essa ideia, ministro e secretário é cargo em comissão, livre escolha, livre exoneração. Não é, o correto hoje para eles é cargo político, livre escolha, livre exoneração. Porque diz o inciso 5º do 37 da Constituição que cargo em comissão nada mais é do que direção, chefia e assessoramento. Ok? Está lá, inciso 5º do 37. E ministro é mais do que isso. Ok? Então, volta aqui no slide, insisto, está aí, eu não nego a informação, quem sabe pode ser útil, tá, para determinados fins, mas o seguro mesmo desse rol de 4 diferenças é somente o inciso 1º. Ok? Muito bem. Agora, avançando, vejam o nepotismo e o clientelismo. Chamo a sua atenção para a súmula vinculante número 13 em relação ao nepotismo. A súmula vinculante número 13 atinge a nomeação de particulares que não tenham nem cargo efetivo, nem cargo vitalício. Literalmente, aquele que há pouco eu falei cai de paraquedas no serviço público e assume uma direção, uma chefia e um assessoramento. Para este, que normalmente era irmão, parente, papagaio, cunhado, mamãe, mulher, amante, essas coisas assim, ok? Que você resolvia o problema da sua família e chegou um certo momento que ninguém aguentava mais, pô. Até porque essas pessoas, normalmente, não tinham conhecimento técnico para assumir uma função de direção, chefia e assessoramento, pô. E isso sobrecarregava, inclusive, PGM, PGE e AGU. Porque o seu assessor não sabe nada. O seu assessor até sabe onde é que você mora, quanto é que você ganha, ok? Qual é a cor da cueca que você está hoje? Essas coisas assim, íntimas, que não tem nada a ver com serviço público, pô. Aí o que acontecia? Vai lá, assessor, o que você acha? Cara, eu não acho nada, não sei, papai, titio, mamãe, e agora? E agora despacho au. Aí a coisa mais simples do mundo ia para alguém, ao procurador e tal. Aí chegava na PGE, o procurador olhava aquilo, porra, o cara não sabe isso? Por que o assessor dele não resolveu? Cheio de coisa aqui para fazer. Ainda tem que ficar resolvendo o problema idiota que qualquer assessor resolve. Sabe de uma coisa? Deixa isso daí. Deixa o cara aprender lição.
Aí demora uma eternidade para voltar e o serviço todo para. E você acha que eu vou punir o cargo em comissão que não sabe nada? É meu parente, meu irmão, dorme comigo, cara. Que isso? Domingo vai dar um trabalho danado na hora do almoço, aquela discussão, é chato pra caramba na mesa e tal, mas é isso. Então, meu irmão, que se dane o serviço público, arrumei emprego para minha família. Então, chega. Vamos tentar conter isso. E como fizeram? Súmula vinculante número 13. Vamos lá? Olha a súmula vinculante número 13, que eu peço a sua atenção para a primeira parte da súmula vinculante número 13, que é o que eu tenho visto ser cobrado em concurso. Então, olha lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Então, nomear parente para cargo em comissão, nepotismo, ficou vedado. Agora, vamos lá. Que parente? Por isso que eu volto a insistir. Guarde a primeira frase da súmula vinculante número 13. E mais, guarde sobre olhares do direito civil. Família ou sucessões, porque eu não conheço essa matéria, nem sei se é família ou sucessões. Mas você precisa guardar. Quem está aqui? Porque o que eu tenho visto em concurso é o seguinte. Governador nomeia sobrinho para um cargo de direção. Um irmão para uma função de confiança. E aí pergunta se pode ou não. Aí você tem que pegar se sobrinho está nesse rol aqui. Se irmão está nesse rol aqui. Por isso que eu falo, olhe com uma visão do direito civil. Pega a sua aula. Eu me lembro que eles fazem aquele pinheirinho, né, não? E pendura os parentezinhos no pinheirinho até o terceiro grau, colateral e tal. É aquilo que você tem que dominar dentro dessa lista. E mais, perguntar quais são os exemplos polêmicos. Quais são os exemplos polêmicos? Por exemplo, cunhado, pode? Eles adoram nomear cunhado. Genro. Por quê? Porque não tem nem teu sobrenome. É sensacional. Não é não? Não tem teu seu sobrenome, cara, mas você está ajudando o quê? Seu filho, sua filha, né? Os parentes próximos. Nomeando cunhado, genro, assim vai. Nora, né? Essas coisas todas. O problema de cunhado e genro, meu irmão, é quando vira ex-cunhado e ex-genro. Aí, ó, bota aquilo tudo no ventilador e tal. E muita gente já entrou pelo cano por causa disso. Estão lembrados do Lalau? O Lalau, o juiz do trabalho, que meteu a mão na construção do prédio TRT lá na sede de São Paulo. Como é que ele foi descoberto? Né? O ex-genro ficou chateado com ele, pô, virou ex-genro. Nunca mais chamaram para nada. E o ex-genro tinha o quê? Algumas fotos interessantes. Eles lá em Miami, com 2 McLarens, com aquele prédio gigantesco. Ele foi lá e botou a boca no trombone. Olha aqui, ele tem isso tudo aí. Aí os órgãos de investigação, pô, vem cá, subsídio de desembargador do Tribunal Regional, dá para comprar isso tudo? Não, não dá não. Pois é, então vem cá, ou o cara é rico de herança, ou, meu irmão, meteu a mão, hein? Com essa obra que ele acabou de fazer. Vamos dar uma investigada? Ih, tem até senador na jogada, tô lembrado? Tem receita de citar nome nenhum, Luiz Estevão, tô lembrado? É isso aí, pô. Entraram pelo cano, porque um ex-cunhado falou. Mas isso eles adoram. Então você tem que pegar as aulas de direito civil e ver se genro, cunhado está aqui. Quer outro exemplo interessante? Enteado e enteada. É ótimo também, não tem teu nome. Não tem teu nome, mas se mora com você, dá despesa, Arrumar emprego para enteado é uma boa, cara. Olha aí, menos um gasto seu. Estaria aqui nessa lista, então o que você tem que fazer é isso. Engolir essa primeira frase. Cônjuge, companheiro, parente, em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Quem está aqui? Quais são os casos polêmicos dessa lista? E fica ligado, porque é isso que estão perguntando. Ok?
Agora, insisto, volta lá no slide, por favor, que a súmula vinculante número 13 não matou o clientelismo, que continua sem restrição normativa nenhuma, gerando os chamados pedágio, dízimo, que a gente vê por aí. Que é, por exemplo, o vereador nomeia para assessor uma pessoa que não é parente dele. Mas vira para essa pessoa e fala assim, meu querido, senta aí, o negócio é o seguinte, está dizendo aqui o plano de carreira da casa que o meu assessor ganha R$8.000, ok? O negócio é o seguinte, desses R$8.000 aí, 5 são meus. Você vai ficar com 3.000 líquido e acabou. É pegar ou largar, meu irmão, tá afim? E o cara desempregado e tal, eu falei, não, tudo bem, 3.000 para mim tá ótimo, pronto, fechou. E o vereador bota 5.000 no bolso dele. Até o dia que eles brigaram, o cara bota a boca no trombone, sai uma nota no jornal aqui, outra colar. Aí é o pedágio, é o dízimo, ok? É um problema, né? É um problema. E que não tem solução. Porque isso eu posso fazer com qualquer pessoa, mesmo que não tenha um grau de parentesco comigo. Então, cargo em comissão ainda continua sendo dominado pelo clientelismo. O nepotismo nós realmente conseguimos dar uma contida, ok? O clientelismo, infelizmente, ainda está aí. Muito bem, avançando. Fecho o cargo em comissão. Fecho, então, os dois tipos de cargos que a 8.112 no artigo 9º menciona, que é o cargo efetivo e o cargo em comissão. Agora vamos trazer o cargo político, que eu mencionei há pouco, existente e criado por decisões do Supremo. Joga lá o nosso slide, por favor. Olha, de cara, está aí 2 decisões do Supremo, 2 reclamações contra a súmula vinculante número 13, ok? Uma no informativo 524, relatora ministra Ellen Grace, e outra no informativo 537, o relator Ricardo Lewandowski. E mais, detalhe interessante, ambas foram em razão da conduta do governador do estado do Paraná, à época, o Requião, ok? Do PMDB do Paraná. E a questão foi a seguinte, quando veio a súmula vinculante número 13, o governador Requião tinha um irmão num cargo em comissão. Não pode, a súmula vinculante protege, proíbe. Aí o que fez o Requião? Nada. Meu irmão vai continuar aí e acabou. Aí o que aconteceu? Alguém reclama ao Supremo o não cumprimento da súmula vinculante pelo Estado do Paraná. Aí o que faz o Requião? Olha para a reclamação e fala, bom, vou entrar pelo cano, é meu irmão, é cargo em comissão, não pode, então eu tenho que fazer algo, eu amo meu irmão. E aí ele faz algo. Ele transforma o cargo em comissão que o irmão se encontra em secretaria de Estado. E nomeia o irmão secretário de Estado. Pronto. E pede o arquivamento da reclamação. Porque secretário de Estado não é nem direção, nem chefia, nem assessoramento. É isso. E o ministro do Supremo, a primeira Ellen Grace, fala exatamente isso. Olha só, ministros e secretários estaduais e municipais não são cargo em comissão. Não é chefia, não é direção, nem assessoramento. É um cargo político. E aí veio essa denominação. Volta lá no slide. Um cargo político para ministros e secretários. Agentes políticos, cargos políticos. Logo, não envolvendo cargo em comissão. Então, meu amigo, pode botar irmão, parente, papagaio, cunhado, mamãe, titio, filho em cargo político. Pode. E é o que nós vimos há pouco aqui no município do Rio de Janeiro, fizeram uma farofada danada, né? O atual prefeito Crivella nomeou o Crivelinha, seu filho, né, para secretário de administração. E aí, pode ou não pode? Pode, pô. Secretário não é cargo em comissão. Não está na súmula vinculante número 13. O Supremo já decidiu isso por 2 vezes, pô. Então, qual é a discussão? Ah, mas né, não é politicamente adequado. Essa é outra história, pô, se é adequado ou não. Ok? Também não nomearia, não. É claro que o Crivella soltou a famosa frase, mas ele é muito competente. Pô, você quer que ele fale o quê? Meu filho é burro, é mental, não sabe nada, eu tô arrumando um emprego para ele. Porque essa é a impressão que passa pro povão. Porque se ele é muito competente, deixa ele se virar, pô, deixa ele andar com as próprias pernas e tal. É isso.
ok? Mas, sinceramente, penso que o atual prefeito aqui do Rio de Janeiro não cometeu nenhuma irregularidade, porque nomeou o filho não para um cargo em comissão, mas para um cargo político. Perfeito? Muito bem. E para finalizar, aliás, minto, a outra decisão, vale o comentário. Joga lá de novo, por favor. Depois, o que aconteceu? Que essa história é bem interessante até. O governo Requião estava terminando, né? E ele raciocinou que o irmão dele ia ficar desempregado, porque certamente entrando o novo governador, vai nomear o irmão do novo governador para secretário de Estado, pô. E não o irmão do Requião, né? Salvo se ele fizer o sucessor, né? E aí botar alguém lá que vai fazer o que ele manda. E ele perdeu realmente as eleições na sequência, enfim, depois foi para o Congresso, né? Hoje é deputado federal no Congresso, mas enfim. Abriu vaga, nesse meio tempo, finalzinho de governo, no Tribunal de Contas do Estado. Esse, aliás, é o grande mal dos tribunais de contas, né? Eu acho até que são órgãos importantíssimos, mas o critério de escolha é triste, literalmente triste. Aí o que ele faz? Tribunal de Contas, o conselheiro é vitalício. Olha aí, meu irmão, resolvi o teu problema pro resto da vida. Vou te nomear para lá e mesmo que eu caia, você jamais vai sair. Porque eu estou te nomeando para um cargo vitalício. E pá, vai lá, fez a nomeação. Aí, talvez a mesma pessoa faz a outra reclamação no Supremo. Meu irmão, cargo vitalício, irmão do governador, fere a súmula vinculante número 13, e pelo amor de Deus, não tem elo nenhum. Cargo em comissão está aqui, cargo vitalício está ali, não tem nenhum elo. Não tem nada. Se súmula vinculante número 13 não se aplica a cargo político, menos ainda a cargo vitalício. Não se aplica. Mas era a segunda vez que o Requião tirava sarro da cara do Supremo. Falei, isso aí, estou tirando onda aí. Fica criando súmula vinculante, eu dou meu jeitinho aqui. Agora, meu irmão, primeiro eu já botei aqui num cargo de secretário. E como vai terminar meu mandato, provavelmente ele vai embora, agora arrumei uma coisa melhor ainda, um cargo vitalício. Aí o ministro Ricardo Lewandowski toma a seguinte decisão absurda, politizada, ok? Dizendo assim, numa análise perfunctória da matéria, eu confesso, até fui ao dicionário ver o que era perfunctória, é uma análise rápida, inicial, né? Concluo que não pode. Fere a súmula vinculante número 13 e tira o seu irmão daí. Pronto, para acabar com esse sorriso idiota aí que está tirando onda da nossa cara. Acabou. Eu tenho a certeza que quando, quem sabe, um dia lá na frente, em 2600, alguma coisa assim, ok? Vier essa decisão, ele fala agora, analisando com mais vagar. Meu nobre colega, já aposentado, falecido, errou naquela decisão e tal. Porque não tem lógica. Cargo vitalício não se confunde com cargo em comissão. O que o Supremo fez foi tirar o sorriso da cara do governador, só isso, pô. Mais nada. E eles não estão lá para isso, né? Não estão lá para ter uma conduta politizada. Pelo contrário, ele tem que ter uma visão normal do mundo político e exercer sua função dentro da técnica e não com conotação política. Então foi uma decisão perigosa. Agora, na primeira decisão nasceu essa expressão, cargo político, ok? E olha, se você fizer concurso em âmbito federal, aí é mais enrolado ainda, joga lá no nosso slide. Nasceu um tal de cargo de natureza especial, que é um cargo preenchido sem concurso e nada mais é do que uma variação do cargo em comissão, direção ou chefia. Uma variação do cargo em comissão em direção e chefia. Difícil de explicar o que é o cargo de natureza especial, ok? Por isso que eu faço uma equiparação aí com o cargo em comissão. Por exemplo, se eu pegar aqui a 8.112 de 90, aquele artigo 9º que pautou o rol de cargos na 8.112, lá, artigo 9º. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, já visto, em comissão, já visto, né? Pois bem, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial... Pô, o que é isso? Na Constituição não tem respaldo para isso, não tem. Cargo em comissão ou de natureza especial. Então, só para dizer que não foi mencionado. Eu também não tenho muita informação, não. Joga lá outro slide sobre o tema. Olha aqui. A Lei 98
50 de 99, lá no final tem os anexos de tabelas dos quadros para ver quanto cada um vai ganhar e tal, né? E olha lá o que ele põe. Dispõe sobre o número de cargos de natureza especial, de cargos do grupo de direção e assessoramento superior e de funções de confiança existentes nos órgãos da administração federal, direta, autárquica e fundacional e da outras providências. Quer dizer, então tem cargo de natureza especial e tem cargo de direção e assessoramento superior. E mais, tem as passagens aqui de decisões da AGU, e vejam só aí no segundo parágrafo, aumentando a letra, os ocupantes de cargos de natureza especial, aí no meio da segunda frase do segundo parágrafo, essencialmente para afirmar que teriam prerrogativas, garantias e vantagens, direitos equivalentes aos ministros de Estado. Uau! Radical! Quer dizer, é um assessor chique, né? Uma direção, uma chefia, próximo aos agentes políticos. É o que eu posso te adiantar aqui. Então, para que você não fique surpreendido, ainda temos um cargo de natureza especial que na maioria dos estados e municípios não existe. Isso só existe aí em âmbito federal, ok? Então eu teria o cargo efetivo, o cargo vitalício, o cargo em comissão, o cargo político e, na União, o cargo de natureza especial, preenchido sem concurso, como se fosse uma variação do cargo em comissão, de atribuições do alto escalão, inclusive com as mesmas prerrogativas de ministro de Estado. Ok? Então, estão aí as colocações dos tipos de cargos públicos existentes. Agora, podemos fechar essa introdução com a seguinte pergunta: como é que se cria cargo público? A pergunta é importantíssima e a resposta é constitucional. Joga aí o nosso slide, por favor. Olha aí, 48, inciso 10. Então, vamos lá, Constituição da República, artigo 48. Olha, então já dá para os constitucionalistas falarem em lei, né? Porque o 48 é aquela famosa situação, olha lá, cabe ao Congresso com sanção do presidente. Pô, então é lei, meu irmão. Cabe ao Congresso com sanção do presidente, é lei. Muito bem, aí o que eu tenho lá no inciso 10? Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Observado o que dispõe o 84, inciso 6º, letra B. Joga lá no slide, por favor. Então, regra, criação e extinção de cargo público via lei. Observado, olha lá embaixo, 84, inciso 6º, letra B, que admite cargo vago ser extinto por decreto. Opa, vamos lá? 84, inciso 6º, letra B. Então, vamos lá, 84... compete ao presidente da República, né, privativamente. Inciso 6º, dispor mediante decreto sobre, letra B de bola, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Essas funções aí certamente é direção, chefia e assessoramento, função de confiança ou função temporária, ok? E cargos vagos. Então, cargo vago eu posso extinguir por decreto, ok? Então, toda extinção de cargo público é via lei. Errado. Os cargos públicos vagos podem ser extintos por decreto. Mas a regra, então, é a criação é via lei. A extinção é via lei, salvo os cargos vagos que podem ser extintos por decreto, ok? Então, complemento em relação a essa introdução do estudo do cargo público. Muito bem, visto o estudo dos cargos públicos, vamos falar agora do seu provimento. Os provimentos do servidor público. E temos vários. Então, nós fizemos aqui um slide para mostrar a amplitude da matéria. Joga lá, por favor. Provimento do servidor público, você tem um ótimo rol no artigo 8º da 8.112 de 90. Vejam que nós estamos dividindo esse provimento em dois grupos, o provimento originário e o provimento derivado.
O provimento originário é a nomeação. Só tem um. E é bem óbvio, né? Porque olha aqui, o provimento originário me traz para o serviço público. Agora que eu estou dentro do serviço, eu sou atingido pelos provimentos derivados, perfeito? Então, um me traz para dentro do serviço e os outros me atingem aqui dentro. Então, volta lá no slide. Originário só tem um, a nomeação, que é o inciso 1º do artigo 8º da 8.112 de 90. Todos os demais são provimentos derivados. E exatamente por serem todos os demais, aí eu chamo a sua atenção que a doutrina resolve subdividir o derivado. Olha aí, em vertical, horizontal e de reingresso. Para tentar organizar um pouco melhor esses provimentos derivados, já que a grande maioria é provimento derivado. Vamos voltar lá no artigo 8º da 8.112? Olha só a diferença. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. Acabou. Provimento originário. Todo o restante é derivado. E como está solto todo o restante derivado, ele faz o quê? Ele cria 3 subespécies do derivado. Vertical, horizontal e de reingresso. E em cada uma dessas variações, vertical, horizontal e de reingresso, eu tenho um provimento que deixa de existir com a Constituição de 88. Já lhe falei 2. Ascensão e transferência. Estão lembrados? Agora é a hora de falar do terceiro. Volta lá no nosso slide, por favor. Olha aqui. Provimento derivado vertical. Eu tenho a promoção e afinada a ascensão. Olha lá, no grupo do vertical caiu a ascensão. Provimento derivado horizontal. Eu tenho a readaptação e a afinada transferência. Então, quem caiu no grupo provimento derivado horizontal foi a transferência. Quem caiu no grupo provimento derivado vertical foi a ascensão. E no de reingresso? Eu nem coloco quem caiu, sabe por quê? Porque ninguém nunca mais falou dessa figura. A ascensão e transferência continuaram sendo comentadas, mas essa figura do reingresso, que já menciono, nem citada mais foi. Então, olha aí o grupo provimento derivado de reingresso, eu tenho reintegração, recondução, reversão e aproveitamento. Porém, você pode acrescentar aí no seu estudo que no grupo de provimento derivado de reingresso também morreu com a Constituição de 88 a figura, eu falo tão pouco, readmissão, já ia me esquecendo, readmissão, ninguém mais fala sobre ela, mas ela existia até 88. E vale pontuar, porque no grupo de provimento derivado de reingresso, aqui morreu. O que era a readmissão? A readmissão era o seguinte, eu era servidor, concursado, e pedia exoneração. Fui para casa, parei de trabalhar, o dinheiro acabou, precisei arrumar outro emprego, não achei, cabisbaixo, voltava para o serviço público, procurava o superior, e não era prefeito, governador ou presidente, o superior hierárquico que perguntava assim, posso voltar? Olha só, a primeira investidura foi lá, aquele que eu pedi exoneração, agora vai ser a segunda investidura. E discricionariamente o chefão aceitava. Readmissão. Uma vergonha, meu irmão. Você quer voltar? Vai fazer concurso, cara. Não tem o que fazer. Bem que eu te avisei antes de pedir exoneração. Calma. Pede licença para assuntos particulares sem vencimento. Vê se dá para viver sem a grana daqui. Terminada da licença, você pede exoneração. Mas não quero mais, quero exoneração. Agora está aí, arrependido, querendo voltar. Antes de 88, o chefão podia aceitar e você era readmitido. E, meu irmão, tinha de tudo, hein? Chefão virava, você quer voltar? Tá duro, desempregado? Então o negócio é o seguinte, você está na minha mão, né? Você está na minha mão. O negócio é o seguinte, olha, os 3 primeiros vencimentos em espécies são meus. Aí eu acho conveniente a sua volta. Mas que absurdo, então os 4. Se eu ver os 5 primeiro, não faça isso, 6, mas tá bom, eu aceito. Porque o cara tá desesperado, meu irmão. É isso. Agora, eu pensei só em dinheiro, né? Pensa aí com mente doentia de Nelson Rodrigues. Irmão, olha aí, às 17 horas na garagem, vamos conversar mais detalhado sobre essa questão,
Você já viu isso no filme de Nelson Rodrigues, né? Chega lá na garagem, aquela indecência toda e tal. É isso, pô. Era um absurdo. Então não tem mais, já era, ninguém nem mais cita. A ascensão e a transferência ficaram no nosso linguajar porque a 8.112 insistiu com ela. E muita gente ainda acha que existe. Mas a readmissão, acabou. Ninguém mais quis saber. Ok? E olha, outra informação desse rol todo. Joga lá o slide mais uma vez. A linha azul, horizontal, readaptação, eu chamaria a sua atenção para ela. Porque olha aqui, a readaptação, ela só tem amparo no Estatuto. Tem provimentos aqui que tem amparo na Constituição. Chiquérrimo. Volta lá, por exemplo, lá, de reingresso, reintegração, recondução e aproveitamento estão na Constituição. A gente vai ver isso. Por isso, os que mais vendem, inclusive, reintegração, recondução e aproveitamento, provimento derivado de reingresso. Agora, por que eu estou querendo destacar a readaptação no seu estudo? Porque a PEC 287, reforma da Previdência, está trazendo para o 37 a readaptação. Está dando amparo constitucional à readaptação que até então só tem previsão na lei infraconstitucional. Então isso realça o provimento, que agora passa a ter um amparo constitucional. Então fiquem atentos com a readaptação, que ela está com tudo, porque ela está entrando no texto constitucional. Ok? Próximo encontro a gente começa a falar sobre todas essas formas de provimento. Até lá.